Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Não sei se você está assistindo de noite, de tarde ou de dia, mas independente do horário, é um conteúdo que vale a pena assistir. E sim, pode causar gatilhos. Só pelo tema, a gente já sabe. O vídeo com o título de adultização tornou-se agora um divisor de águas na internet. Mas a gente vai analisar, pausar, se é que tem alguma coisa a agregar a esse vídeo. Mas é uma mensagem que vale a pena passar para frente, galera. De início eu digo, sim, esse vídeo será monetizado, mas toda a monetização desse vídeo vai ser revertido a instituições que cuidam de crianças que carecem deste tipo de cuidado, né? Então é isso, eu espero que esse conteúdo agregue e conscientize você que está chegando aqui, mas que, acima de tudo, assista o vídeo original do Felca, Adultização, porque, como eu disse, não existe nada a agregar aqui. Vamos lá. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Verdade, pessoal. Isso é um fato, né? Se o vídeo pega views, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado? Nossa, essa mulher deu vergonha dela. Isso aqui é o rancho do Carlinhos Maia lá, né? E como desgraça que dá views, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundos. Cara. É isso, internet. É isso aí, galera. Vambora. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até se... A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. Galera, eu sou pai de 2 meninas, tá? E isso sempre me preocupou. Sempre. Porque independente da década, independente da geração, eu acho que isso vem muito antes da década de 90. A adultização de criança veio muito antes, não surgiu com a internet, não. Mas vamos lá. Estamos aqui a causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirins. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva. Ah, eu vi esse vídeo, produzi alguns cortes, inclusive. Meu Deus, adoro criança com opinião. Importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque exato. Meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já. Eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. Escola complica a vida do empreendedor. Ah, me ajuda aqui, criançada. Querendo usar Game Shark, querendo usar cheat, pular etapas da vida. Cara, você gostando ou não, escola é uma etapa muito importante da vida de todo ser humano. Até mesmo se você não gostar, é pra mostrar que a vida não é um morango e que você tem compromisso, independente do que você quer ou não pra sua vida. Escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha de celular. Exatamente. Escola é muito importante. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultados. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA. Meu amigo, seguinte, quem quer dá um jeito. Cara engrossando a voz pra parecer uma pessoa mais adulta, mais madura. Esse celular vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? De quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, cara. Exatamente. Falando aqui de força de vontade, de meritocracia, o cara, sei lá, mora no lixão. E sabe o que é foda essas criançadas? É que eles pegam um jargão meio pronto, umas frases de pronta entrega, assim, e tem muita gente que compra isso. Tem muita gente que compra uma ideia dessa. E a galera, é mesmo, é verdade. Quem é responsável pelo teu fracasso é você mesmo. É óbvio que isso é situacional, né? Mas eu tô falando aqui sobre crianças de 12 anos de idade, 13, e tá mandando alguém improvisar e arranjar o celular e tirar da bunda. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? Será que eles vão ter vergonha quando eles olhar pra trás? Sei lá, com 25 anos, você olha pra trás e vê os caras no podcast assim e fala,
Que pariu, velho. Eu lembro dessa época. Eu achava que eu tinha opinião formada. Eu achava que o mundo me pertencia. A situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no mercado. O problema é que você gasta tempo comendo e 8 horas dormindo ainda. Tira desse tempo que você tá se alimentando e dormindo e faça alguma coisa. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não. Com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. Tá maluco? Quero ver salvar meus boletos. Fala aí, moleque. Antes de eu viralizar, eu me comparava. Cara, será que nunca vai chegar a minha vez, pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Que mané vez, vaidade desse moleque. Que vez? A única vez que você tem que se preocupar é responder a chamada em ordem alfabética quando falar seu nome, meu Deus do céu. Chega a sua vez, moleque. Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Exatamente. Skin no Roblox é ostentação. Eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá. Caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Muito bom, muito. Muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Não, você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Então eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativo. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda. Oh, e é exatamente isso. Eu vou te falar que esse discursinho também, eu sei que é real porque eu falava isso na época que eu não sabia bosta nenhuma e que eu tava no ensino médio. Então é muito comprável esse discurso dele. Eu fico porque a adultização não só diz sobre a sexualidade das crianças, mas também esse surgimento de mini-coaches. E mini-pastores também, né? Vocês conhecem a Bel para Meninas? Era protagonizado pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. Aquela era uma das cenas? Cara, eu não conheço o canal. Eu já ouvi falar sobre isso, eu já ouvi falar na época que ele estava na mira de alguma coisa, mas eu não fui a fundo para procurar conteúdo. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Oferece trecho. Uma lambida pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Deixa de... Foda-se, filha. Vai dar like. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não. Quer apanhar? Quer apanhar? Menina, você não me desobedeça. Oi, gente. Oh, eles estão rindo no vídeo. É porque... Faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva. Não é só sobre os três. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos para remover a guarda e separar a mãe da Bel. Foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição. As críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do carro? Não separa. Ela nem nota qualquer tipo de vai falar, poxa, isso daqui é do meu dia a dia, tá tudo certo, eu tô fazendo isso desde quando eu nasci. Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. Dá pra entender, dá pra ter empatia pelo que tá rolando aqui. Mas pelas cenas que eu vi aqui e pelo pouco que eu vi, sim, é uma prática abusiva.
Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo, criança pede pra comer. Ai, cara. É isso, Felca, exatamente. Come terra, giz de cera, enfia qualquer coisa na boca. Nossa, só faz absurdo. Responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, tipo, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. E você não tem que medir, tipo, isso foi bobo. Dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet. Negativo. A adultização e exposição surgiu há muito tempo, mas definitivamente do nível que tá hoje, a internet ela ajudou muito, mas muito a difundir isso daqui. Mas aí eu entendi o que ele quis dizer, de fato, né? Ampliou muito isso. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha, nojento. Que ideia super interessante que o Ítalo teve. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana. Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Cara, olha a idade dessa criançada que tem aí. Sei lá, eu acho que o mais velho deve ter o quê? 12 anos? 13 no máximo. O moleque não tem um pelo no buço, não tem bigode. Não tem nada. Ó a criançada, essa menina aí, poxa. Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! Quê? Que cena mais sem sentido, cara. Pra quê, velho? E não me entenda mal, tá? Isso daqui, independente da câmera, acontece, né? Eu acho que cada década que passa, cada ano que passa, cada vez mais cedo está acontecendo isso daqui. Que de fato, eu acho que o primeiro beijo eu dei aos 13 anos, 12 anos. Então, assim, é uma realidade que acontece, não é um problema. O problema é você ter um adulto com uma câmera transformando isso em conteúdo. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Cara, o pior disso tudo é você olhar pra essa criançada e você ver nada contra tatuagens. Mas eu tô falando de crianças de 13, 14 anos, cheio de tatuagem no corpo, cheio de... sei lá, cara, numa ânsia de parecer adulto, de criar uma identidade, de pertencer a alguma coisa. Não faz o menor sentido. Ah, cara, que... Ah! Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, negra. Quantos anos que essa menina tem? Nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Milão. E tipo assim, o cara vai e dá um double check. Ele pergunta mais uma vez, sendo que ele ouviu da primeira vez só pra causar mais audiência e causar algum tipo de impacto. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompor no vivo. A Carol Conká também virou Carol Cocô. Imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vá com Deus! Da hora fazer bullying, né? Tipo assim, o que ganhava no final da prova? Quem ganhava? Era o casal? Era a criança mais trouxa? A mais adulta? O que era? Tchau, meu amor! Tchau! Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente, gritando: vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. Ah, eu pedi a demissão da humanidade. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 quando, vocês? Meu irmão, olha o naipe. E por isso que eu falo, eu vou falar e eu vou reforçar isso daqui. A adultização não tem a ver com idade apenas, tem a ver com comportamento, tem a ver com hábito de consumo. Você vê uns moleques de 13 e 14 anos ostentando corrente de ouro, brinco de ouro, joia, isso e aquilo, ainda que não seja de ouro,
E tipo assim, já cresce com a ideia de que precisa ter pra pertencer a alguma coisa, se expondo ao ridículo. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo. Meu irmão, ó, olha a roupa que essa menina veste e, sei lá, tem o quê? 13 anos, 14 aí? Quando ela tinha 12 anos. Ela continua com... Errei um pouco, era 12. Com ele até os dias de hoje, 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo, né? É. Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo... Você vai falar que é por acaso. Nossa, eu não sabia que ela estava com um micro short ou de calcinha, sei lá o que ela estava vestindo. Foi na inocência. Cara, é criar conteúdo em cima, definitivamente, da exposição dos corpos dessas crianças, cara. Isso daqui é, cara, é pornografia, velho. Não é porque a pessoa não está completamente nua, mas a intenção, o contexto é total, velho. É isso. É pra você alimentar a mente de gente doente, de... Mais uma vez, é com malícia. Isso daqui não é feito de maneira inocente, não. O qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. A problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações, a problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade e que copiam os comportamentos e que se inspiram e que pelo fato desse cara ter visibilidade pra pelo amor de Deus, por que você usa bandana sendo que você é careca? Desculpa, mas que se inspira nisso e que dá credibilidade pra pessoa só porque ela tem números, velho. Então, simplesmente a pessoa olha pra ela e fala assim, nossa, vou seguir o comportamento de manada porque essa molecada tá no hype e eles estão na casa sob a responsabilidade do Ítalo Santos, que é uma subcelebridade que as pessoas seguem. Não sei por qual motivo. Por muitas e muitas vezes eu questionei de por que vocês me seguiriam. Mas isso daqui é abismal. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas. É, mas não tem dinâmica divertida. Da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Coisa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso tipo assim, não olha. Que bosta, cara. Que conteúdo ridículo, meu Deus, velho. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é isso. É estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? Vai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. É isso. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso. Ser um produto. Olha isso, velho. Bagulho escroto.
Você não vê adulto pagando isso na internet. Antes de mais nada, deixa eu voltar essa cena aqui e eu vou opinar sobre uma coisa que provavelmente eu vou levar a rage, mas eu não posso deixar de falar. É mais uma década onde músicas com letras de mulher objeto está sendo divulgado e é promovido em qualquer ambiente. E vocês confundem isso com fofura. Palavras como novinha, senta pra nós, essas coisas. Tá em música. Tá há muito tempo, cara, falando sobre isso. Há 10 anos atrás era outro tipo de música que também falava a mesma coisa. Há 20, 30 anos atrás falava sobre a mesma coisa. A gente cresceu ouvindo. E cresceu falando sobre. E repetindo, e cantando, e cantando, e cantando, e cantando. E isso é passado de geração pra geração. Se tem pra piorar, velho, aonde que a gente vai chegar com as letras, cara? Não só com as letras, com a coreografia, ou com a roupa, ou com tudo em relação a isso. E que vende o Brasil como se fosse turismo sexual. Que a mulher brasileira fosse parte desse turismo. E você não percebeu quando isso aconteceu. Você só tá vivendo. E você tá vendo. E tá aceitando. Pior, você tá aplaudindo, velho. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico. Implante de silicone no com pós-operatório, enquanto ela estava dopada, sendo filmada para o público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa cara. Ela vai viver atrás desse padrão. Ela vai viver atrás de cirurgia, ela vai viver atrás disso. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam para limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Olha Quer isso, dizer, velho. Tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool. Tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material. Coisa horrível, velho. Saber que a gente já tá vivendo essa realidade faz muito tempo. Precisou o Felca, um cara do entretenimento, pra falar sobre o mal do século, pra falar sobre o assunto mais sério que não vem só da nossa geração, mas que já tá passando e tá perpetuado aí na história da humanidade. Piores casos de adultização, mas nesse caso também mergulhamos no campo da envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Se dá pra se dizer. Meu irmão, é isso aqui as dancinhas. Que dancinha? Vai se fuder. O tiozão da Suquita faz passos mais elaborados que isso. Qual a dificuldade? O Zé Maguinho do Piauí dá pau em todas essas pessoas que estão fazendo dancinha hoje em dia. Não tem dificuldade, cara. Cadê os grupos de breakdance daquela galera que pirulitava no chão? Mano, é dancinha. Para de se ridicularizar na internet, galera. Mas aos poucos foi escalonando de cada vez mais inocente para culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme Caroline tá presa, né? Não é possível. Foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram para vender conteúdo literalmente explícito da própria filha. Essa mulher tá presa, não é possível. Pra a idade da menina, cara. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de que pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagassem. Que é essa, velho? Cara cavando mais fundo a cada cena, me ajuda. Tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro
e mais traumas para essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua... O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Não é possível, velho. Me fala, qual que é o futuro que a sua menina teve? A mãe da menina, primeiro. Não, já destruiu a vida dela. Não tem mais volta, cara. Não tem mais volta. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional. Que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O deixa marcas pra sempre. O nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do para sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada. Exatamente. Isso daqui, se passasse com a infância, mas assim como o bullying, isso vai te acompanhar pro resto da tua vida. Pode levar muitos casos ao suicídio. Comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Exatamente. A mãe ajudou a promover, mas quem lida com a crítica, quem lida com a depressão e os danos psicológicos é só a filha. Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o da nossa família irresponsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é, nem como deveria ser. Além do a quebra de confiança e proteção. Nossa, com certeza, cara. Olha aqui, cara. Eu arrepio de um jeito. É isso. Uma pessoa que deveria te proteger, né? Que te ensinar o caminho das pedras ali. Imagina só, causa confusão. Você fala, beleza, se meu pai e minha mãe tá fazendo isso pra mim, o que eu espero da humanidade, velho? O que tem lá fora? Se dentro da minha casa eu já tô no inferno. Vamos falar sobre eles. Como agem os Uma questão que faz contas como essas existirem, aulinha rápida sobre o algoritmo, pega papel e caneta. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, e instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Você vai ser bombardeado com esses vídeos. É impressionante. Você se interessou por um assunto que é diferente do que tá variando pra você ali, fudeu, cara. A tua timeline vai ser tomada por isso. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter pra criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como, sei lá, moda, futebol, crianças em pose sugestiva. Cara, olha isso. É uma criança de biquíni no momento de confraternização com a família no qual ela tá fazendo uma pose. Isso daqui visto por outra ótica, cara, por uma pessoa que é doente. Ai, cara. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários, que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje, tem que acontecer para ontem. De fato. Eu vou mostrar na prática como funciona. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Cara, isso é muito interessante. O algoritmo, o tempo de resposta do algoritmo, ele é muito rápido. Então você acabou de criar uma conta, você clica 2, 3 vídeos, você faz ali um movimento sobre alguma coisa, o algoritmo ele mastiga pra você. E é muito funcional.
Funciona esse negócio. Mas que pena que não é só pro bem, né? Seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários esses se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros para trocar conteúdo de criança. O movimento que esses fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Faço um apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo desses criminosos. Quando mandam GIF, Telegram ou link em bio, significa que esses criminosos possuem na sua bio do Instagram um perfil no Telegram onde tem uma comunidade que compartilha o que eles chamam de CP, que é uma sigla para Shield. A primeira vez que eu tive contato com essa sigla, se eu não me engano, foi num vídeo do Haluca, desses escândalos que tinha do Discord. E daí eu lembro que teve uma época que o Senzi, que é um advogado, que inclusive é meu advogado também, sobre algum caso que estava acontecendo, ele entrou num grupo, numa call, e tava falando, o Haluca tava falando sobre isso. Tinha um terceiro, um segundo falando sobre CP, alguma coisa assim. Daí ele ficou sem jeito e falou, poxa, eu quero sair desse grupo. Pera aí, eu volto outra hora e a gente conversa. E daí o Haluca começou em tom de deboche, falando sobre... Falou, você vai sair? Tipo, um negócio meio assim. E eu comecei a perguntar que p***. Daí ele falou, infantil, né? Child. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esse. Vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos. Link em bio, link em bio, link em bio. A maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de e ela tem mais de 100k de seguidores. Cara, é tudo menos, é o mesmo padrão. Tudo é o mesmo padrão, é tudo o mesmo tipo de vídeo. O posicionamento, como a criança se coloca na imagem. Deu pra ver que tava borrado a imagem anterior, mas a criança estava extremamente maquiada. Isso também é nocivo. Com certeza é nocivo. Uma mistura de ganância e perversão, onde existe uma vítima inocente. Criança. Além de que é muito comum pais que fazem o mesmo com as filhas comentem nos perfis de outras crianças para atrair esses perfis dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago para qualquer pessoa normal que vê isso daqui. É doentio. Cara, alguma criança trocando de roupa, para. O Brasil é um dos maiores produtores desse tipo de conteúdo de pais que filhas. Precisaria de um sociólogo para falar com mais autoridade, mas eu atribuo no meu senso comum que venha pela desigualdade social e falta de punição. Os pais querem ganhar dinheiro, são perversos. A criança vive num lar destruturado e os pais não são punidos. Abrem contas, monetizam. Exatamente, sem freio algum. Cortar a monetização, cara, é cortar. Existe um paradoxo quando você tenta dar luz a um problema, que é chamado de efeito éter ou efeito copycat, que quando a gente denuncia, divulga, ajuda a conscientizar, a dar luz pro problema, tentar resolver, mas também pode dar armas e ferramentas para criminosos. Então eu vou tentar ser o mais responsável no que eu vou fazer agora. Eu vou borrar todos os usuários e nomes para que conscientize e faça as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo sem dar acesso para curiosos para ir atrás desse conteúdo. Bom, vamos ver aqui. Eu vou criar uma conta do zero, primeiramente. Botar um nome aqui qualquer, teste, uma senha. Ó, pessoal, tô criando uma conta do zero, colocando senha, uma conta nova no Instagram zerada. Ou seja, o algoritmo, num primeiro momento, ele vai estar zerado. Ele vai estar um algoritmo padrão. Não tem de onde basear. O algoritmo, ele vai te dar várias publicações virais, no qual você vai passar um tempo mais ou menos assistindo e ele vai deduzir. Ó, pessoal, basicamente é o seguinte. Eu dei like, primeiro buscando pelos nomes, né? Girl, Kid e tudo mais. E fui dando like nos conteúdos que eu achava que eram mais sugestivos, tá? Olha isso. E daí você vai ver agora o que acontece no meu algoritmo. Eu vou scrollar, ou seja, não tô mais pesquisando nada, eu vou só scrollar o meu Reels e olha o que acontece no meu Reels, veja bem. Esse é um movimento que um
Ele tá ensinando o Instagram que ele tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, aparecem uns conteúdos genéricos ali. Cara, ginastas é um tipo de esporte, de modalidade esportiva, que você começa muito cedo, né? Pra você desenvolver todas as habilidades, se dedica muito tempo pra isso. Então, isso daqui, com certeza, é um alvo muito grande, né? Onde você vai ter aí meninas com pouca roupa, com roupas extremamente coladas, em posições extremamente contorcionistas, né? Sugestivas para um cara olhar com malícia. Que já começa. Link em bio, trade Telegram, link em bio. Ali ele colocou até o nome do Telegram. Link em bio, link em bio, link em bio. Ou seja, era um vídeo que talvez seja inocente, mas ele caiu na malha do algoritmo P. Então ele foi para esse... E todos eles têm um algoritmo parecido com esse, onde eles condicionam para receber esse mesmo vídeo. E daí quando você entra no Instagram, quando aparece link bio, na bio da pessoa tem o grupo do Telegram para fazer essa troca. Ou seja, tudo a céu aberto, tudo feito dessa forma debaixo do nosso nariz. Tem que banir o Telegram. Eu vou te falar o seguinte, não adianta. Antes do Telegram, o Discord já entrou em várias polêmicas, Telegram já entrou em várias polêmicas, o próprio WhatsApp já entrou em várias polêmicas. Então assim, você vai limitar uma ferramenta que é útil para muita gente. E é sinal que essas pessoas dão um jeito para trocar esse tipo de coisa. Só agora que veio à tona. A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam, né? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que tá acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio. É tão nojento. Você não precisa nem cavar tão baixo pra você chegar nesse tipo de perfil e tal. Cara, é só você acessar as fotos, velho. Pega qualquer foto de qualquer mulher que seja. Você vai ver gente cruzando linhas. Você vai ver gente elogiando de uma forma bem cringe, assim. É por isso que você que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém tá vendo, você não tá vendo. Obviamente seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja suas crianças. Proteja essas crianças. Isso tá acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. Cara, que vídeo necessário, não, galera? Eu vi um comentário aqui no meio que jornalistas já fizeram matéria sobre, ou tentaram fazer alguma coisa, e que o Felca, ele foi muito feliz nas palavras, em tudo que ele fez e tal. E de fato, cara, imagina você ter o poder da sua influência pra você conseguir atingir as pessoas do jeito que ele tá atingindo. É uma coisa que é muito louvável. Porque quando você faz algo que as pessoas não esperam, elas passam a observar e falam, olha só, eu não sabia disso. E usar a tua visibilidade, a tua voz pra isso no momento oportuno é o grande coringa. E é isso que ele fez, cara. Ele é genial. A pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa. O cenário muda, mas o personagem é o mesmo. E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de... Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Galera, isso daqui vai abrir uma discussão que vai um pouco mais além. Que engloba canais infantis, que engloba outras coisas. Porque assim, qual que é o limite? Qual que é o correto? Ou o que não pode, o que pode? No fim de você abrir um canal infantil mostrando suas filhas, seu filho no cotidiano e tudo mais. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos. E rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo para entregar esse tipo de conteúdo. É um assunto muito delicado. É um assunto aversivo de ser falado. Cara, com 5 minutos
Conseguiu chegar no núcleo, na fonte do problema. É um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas, né? É doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Olá. Cara, esse movimento que o Felca fez, muito sair desse lance de sou um influenciador, estou falando groselha e trazer isso para um ambiente profissional de uma especialista. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? O Felca nem introduziu, nem apresentou, falou, ó, se o papo é reto é isso, vambora. A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela. Exato. E aqui que entra na minha cabeça o lance das músicas, galera. E eu sei que isso não surgiu hoje, tá? Os artistas de hoje estão reproduzindo uma fórmula que é usada desde sei lá quando, mas há muito tempo atrás. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência, que a gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança, a gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. Hoje tá tão mais difícil de controlar isso, mas eu te falo que cortando isso daqui, ó, já é meio caminho andado. Porque assim, não dá pra você monitorar na escola, você não vai saber. Hoje o que as escolas estão fazendo é proibir o celular lá dentro e o uso. E tá sendo efetivo, tá? Minha filha não consegue usar o celular enquanto ela tá na escola. Eu posso falar que eu não tive celular na adolescência. Eu fui ter porque também o celular surgiu mais ou menos ali, né? É um mal necessário isso daqui, né? E eu falo mal, galera, tô sendo hipócrita, né? Porque vocês me conheceram por conta disso. Sim, é mal, tá? É mal uma vez que não tem monitoramento, é mal uma vez que não tem bom senso, é mal uma vez que não tem o controle que os pais deveriam ter em cima disso. Então eu não tô te culpando como pai ou como mãe, e eu jamais ia ser hipócrita de apontar o dedo. Mas se puder evitar, pelo menos as redes sociais, hoje existe, por exemplo, um roteador, você consegue colocar e monitorar os aparelhos e o que estão sendo acessados em relação a redes sociais e tudo mais. Parece controle demais, né? Mas quando se trata de adolescente, essas coisas, galera, é necessário. Só pra colocar aqui, a regra aqui em casa faz valer o seguinte: a minha filha mais velha só vai ter rede social a partir dos 16 anos. Foi essa a regra que eu coloquei. Ela torce o nariz até agora, mas tá ali. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que importante. Ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário,
são 10 horas. Cara, isso é horrível. Mas eu vou te falar que só trocaram uma coisa por outra, tá? Eu ficava na televisão por muito tempo também. E eu era essa criança, esse adolescente que só comia na frente da TV, vocês acreditam? Então a gente sabe que não é um comportamento novo. E por isso que eu acho que tem tanta criança hoje que tá comendo na frente da tela, porque a gente normalizou isso há décadas atrás já. Eu tenho alguns vídeos aqui pra te mostrar. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Ei! Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. Cara, olha as letras. Rebolando pro pai, sentando com força. Bom, errado, Tem claramente uma utilização da para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da Então isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura de fato de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. Pensa nisso que ela falou agora. Eu repito, a gente disse, né, a gente comentei sobre isso lá no começo, falando que é muito atrativo para criança pertencer a alguma coisa e ser aceita de alguma forma. Se o teu repertório for apenas fazer dancinha, rebolar pra você receber aplauso, eu não vou nem me arriscar, meu irmão. Eu vou ficar na minha zona de conforto. As pessoas aplaudem, cada vez que passa chega mais gente, então a validação que eu precisava eu já tenho. Eu já pertenço a alguma coisa. Eu sou a Camilinha. Por que eu vou mudar a fórmula? Citaram tiazinha feiticeira aqui. Vocês lembram do programa do H? Era uma coisa que a gente cresceu com isso, com essa imagem. E a gente teve acesso, pelo menos a minha geração teve acesso a isso de uma maneira muito tranquila, assim como a banheira do Gugu, assim como o carnaval, a Globeleza, assim como outras coisas que apareceram, e a gente só viu o problema agora, mas já vem sendo normalizado há muito tempo. Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange sexual. O que acontece na mente de uma criança quando alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é sexual, ela não tem claro que aquilo é existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como de uma maneira clara, porque esse se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim. Assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão. Vou tentar resumir aqui, tá? Ela disse simplesmente, não existe o deve existir, mas o que ela citou é pode ser a pessoa que te dá um tapa e que te alimenta com a outra mão. E por isso que causa uma confusão ainda maior. Imagina você como pai ou mãe estando nessa posição onde você dá um tapa e você
no segundo seguinte tá alimentando essa pessoa. Que confusão que você não causa. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa. E às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido. Ai, cara. Oi, vivendo com o inimigo várias vezes, né? Eu criticava, falando, eu critico, né? Falando, nossa, essa mãe é sonsa. Sonsa foi criticado diversas vezes, inclusive. Porque eu vejo de uma forma muito simplista. Mas eu me baseio em pouco tempo de react que tem ali e me baseio também no depoimento da pessoa que tá falando. Então, assim, cara, se a pessoa falou que ela foi omissa diante de uma situação de abuso, eu fico revoltado. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, adolescente, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Não tem volta mais. É mais fácil você prevenir do que remediar depois, porque o dano causado, cara, é muito mais difícil de você retornar, né? É isso. Depoimento do Luan aqui. O problema é a geração mimimi que quer lacrar em tudo, mudando princípios e regras para manipular e alienar crianças, com desenhos inclusivos e militância nas escolas, tá. Eu já sei onde você quer chegar, eu concordo em partes, e eu vou te falar em que ponto que eu concordo e que ponto que eu discordo. O ponto de concordância é o seguinte: assuntos de adulto que tem que ser discutido e que são moralmente conflituosos, por exemplo, deve falar sobre vestimenta, o que é permitido na escola, o que é permitido, o tipo de música que você tá ouvindo, se isso é ético, é moral, se deve ou não. Cara, é assunto de adulto. Quando eu vejo um monte de adolescente discutir sobre o que é saudável ou não, não, porque isso daqui que você tá falando é preconceito. Por exemplo, uma música que tá falando senta novinha, novinha, alguma coisa assim, que compactua com isso que a gente tá vendo, por exemplo, e que dá munição para as pessoas normalizarem várias coisas e situações que não era para ser normalizada. Eu vejo muita gente passando pano, cara. É importante que você tenha opinião, que você forme sua opinião, mas escrever em pedra, ser rebelde sem causa, tipo idolatria boa, pegar um artista, eu sou fã dessa cantora ou desse cantor, eu sou fã desse influenciador, dessa influenciadora, e ter a pachorra de criar uma perfil numa rede social pra ficar dando rage nos outros, pra ficar defendendo com unhas e dentes, militando em cima disso, como se essa pessoa fosse Deus e dono da verdade. Arranje o que você fazer da tua vida, velho. Daí você diz pra uma galera, pro teu 150 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de seguidores, que isso daqui é normal, que é legal. Você vai lá e aplaude, velho. Você repete um comportamento, daí você vai ter um monte de gente, de acéfalo, falando sobre um assunto que não entende, sobre uma realidade que não é dela, sobre uma personalidade que não é dela, sobre uma vida que ela não vive, e o ambiente da casa dela, a cabeça dela tá totalmente disfuncional, sem personalidade. Por isso que a geração mimimi de hoje em dia, ela tem um respaldo por conta dessa galera, influenciadora, desses monte de tem aí, e que simplesmente vende nada e você tá lá batendo palma. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não tá invadindo a privacidade do seu filho. Você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo, não está seguro. Eu acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar e viu o conteúdo no TikTok. Olha só. Né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil
e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor para... E aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor. Ela não tem nada, ela não teve respaldo interno nenhum para desenvolver habilidades sociais, nada, cara. Tudo que ela viu veio de fora. Ela não teve um exemplo. E criança pede limite. Não dá pra gente pensar que a criança vai enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não, sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço. É a mesma coisa, galera, de você ter só uma casca. Você não trabalhou nada internamente. Você só é uma casca. Só o que você vê superficialmente. Então, a dança que você faz, o que você escuta, o que você veste, o que você tem pra mostrar e pra ser aceito é aquilo que vale. E não necessariamente o que vem de dentro pra fora. Você se limita só a coisas externas. Existe um tempo certo pra buscar terapia? Mesmo que o acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou pra ninguém sobre, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram. E sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar, de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. Galera, falem sobre isso, procurem terapia, abre essa caixa aí que vocês estão guardando há muito tempo, porque internalizar isso e viver com isso não é o correto a se fazer. Hoje você pode estar ocupada pra cacete, em nada disso, mas ainda assim esses pensamentos vão voltar pra te assombrar. Então, quanto antes você decidir cuidar desse machucado, melhor. Tudo começa com uma coisinha assim, galera. E isso definitivamente não é uma coisinha assim, tá? Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Eu agradeço. Muito bom. Obrigada. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esse Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima, 24 horas. Até a próxima. Que vídeo tem chão ainda. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa. A Isabelle Vidal teve um papel muito importante também, tá? Surtou, fez pra caralho em seguida, fez.
Mas a galera tem mania de invalidar causas por conta de pessoas. Não invalide. Muita gente começou a olhar pro Ítalo Santos a partir daquele momento e começou a ter uma ciência do que estava acontecendo. Até então nem sabia que esse cara existia. E seria muito melhor que ninguém soubesse. Se ele não tivesse feito nada do que ele fez até hoje. Ela começou a denunciar, começou a ser muito coerente no começo, falando muito incisiva, uma pessoa muito firme. Mas daí ela entrou em um surto, aconteceu outras coisas. Mas daí as pessoas começaram a olhar para esse assunto e esqueceram, meio que enterraram não só a própria Isabelle Vidal, como o próprio assunto também. Mas isso daqui, o Felca, ele pode ser cancelado por qualquer outro motivo que seja. Isso daqui entrou pra história, cara. Tudo que ele fez aqui é muito importante. Talvez o vídeo mais impactante da última década aí. Soy Bioweek, para apurar possíveis explorações de menores e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também foi instaurado um inquérito policial e o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região. Além disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto estou gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. A investigação até o momento dessa gravação continua em aberto, com aparentemente mais pessoas da família envolvidas no caso. Todas as pessoas que estão sob o mesmo teto ali, existe um potencial, existe uma probabilidade grande de serem responsáveis. E não é só a mãe, não. Eu não consigo imaginar o dano mental que essa adolescente está passando. Meus sentimentos. Essa parte pra frente do vídeo não é importante, você pode pular. É algo que tange uma questão individual minha. Enquanto eu tava construindo o esqueleto desse vídeo, eu segui no meu perfil público, Felca0, no Instagram, todas as pessoas que você viu aqui, pra fazer mapeamento de novos conteúdos. E nesse interim, uma menina postou no Twitter que eu seguia e inventou que eu curto. Felca segue uma criança que você na net e curte todos os vídeos dela. Eu lembro dessa situação. O Felca, ele foi extremamente cancelado no Twitter. O Felca nem se pronunciou. Pelo que eu sei, ele não tinha nem se pronunciado na época em relação a isso. Ele se pronunciou sobre o outro cancelamento dele, da ex-namorada, que já tinha se explicado, inclusive, e daí a internet reviveu isso 1 ano e meio depois. Aparentemente ele vai explicar agora, vamos ver. Colocando como se eu endossasse o conteúdo, que na ocasião foi da Caroline Dreher. O print de prova que ela fez, que o Felca curtia todos os vídeos, aparece Felca está seguindo. Isso configura difamação. Eu afirmei que era para um vídeo, e ela pagou a sua conta. Olha só, eu não sabia que ele tinha se manifestado. Todo dia me acusam de uma merda. Eu nunca curti nada dessa menina. Eu tô fazendo um roteiro de vídeos sobre perfis cabulosos e ia abordar pais que monetizam os filhos e deixei salvo um monte de perfil. Mais de 20 pro roteiro e esse foi um deles. E ela pagou a sua conta do Twitter. Essa menina tá aqui na minha mão. Ela foi processada e o Twitter já quebrou o sigilo. O perfil do Twitter virou nome e CPF. Olha isso, cara. Como que você olha pra uma pessoa e fala que a pessoa é que ela seguiu um perfil, velho. Como a galera distorce a realidade. Isso daqui pra mim é trend, meu irmão. Isso daqui não é cancelamento, é trend, tá ligado? É igualzinho a trend do... Ai, terminou comigo porque eu sou o pica-pau, sei lá. Mas eu sou o pica-pau. É igual. Isso daqui é trend. O valor que eu ganhar dos processos vão ser doados para instituições de caridade. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. E se você que tá assistindo esse vídeo foi um dos processados, você tem a opção de doar R$250 para uma das instituições aqui embaixo e enviar no e-mail do final da descrição o comprovante. Cara, o que tá me deixando é a gente comunista tentando surfar nisso. Galera, não se enganem e não se chateiem, não se aborreçam com quem que tá divulgando essa mensagem se é de esquerda ou se é de direita, se é de centro, se é político, se é popular, se é cantor, se é mainstream, se é low profile. Galera, isso daqui tem que ser divulgado. Isso não diminui nada. Vocês não tem que ficar nada. Deixa a galera surfar nisso. Sendo oportunista ou não, o que importa é a causa, é a mensagem, velho. E se você foi impactado por isso, porque um político deputado compartilhou, que bom que essa mensagem chegou até você, velho. Independente se foi por ele ou não. E briguem, discutam pelo que realmente é relevante, que é isso daqui. A pessoa que compartilhou, se tá surfando ou não no hype, não importa, cara. Porque essa pessoa que tá transmitindo essa mensagem para outras pessoas vai criar conscientização, entendeu? Em breve, mais pessoas deixarão de ser usernames e se tornarão nomes. Cara, isso é muito da hora, velho. Ele
cutucou na ferida e chegou assim e falou mesmo, com todas as letras, né? Você que tá escondendo atrás de avatar, você vai deixar de ficar no anonimato e vai receber um nomezinho. Porque ele conseguiu o nome e CPF dessa galera, tudo, né? Vai só os processos que vai ser doado, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, esse vídeo, cara, eu tenho duas opções. Desmonetizá-lo ou monetizá-lo. Mas se eu monetizar, eu pego abertamente todo o lucro disso daqui. Eu acho que não vai ser muito. Como eu disse, cara, eu não tenho nada a agregar a esse react aqui, a esse vídeo, aliás. Mas é isso, se eu decidir monetizar esse vídeo, qualquer lucro proveniente do vídeo vai para uma instituição escolhida aqui nos comentários ou da descrição com o Felca e eu presto contas aí em qualquer rede social, não tem problema. Agora, se eu desmonetizar, é mais do mesmo, né? Mas eu acho que vale. Eu acho que vale a monetização para isso. É uma boa causa, não é não?